quero falar hoje sobre 5 coisas que podem acontecer com você se você parar de olhar para Jesus. Vou ler aqui em Mateus capítulo 14, versículo 28, que diz assim: E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele lhe disse, 26, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas. 29. E ele lhe disse, Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. 30. E sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. Então, a gente pode entender aqui que o que levou Pedro a afundar foi o medo que ele sentiu, porque ele olhou para o vento, ele sentiu o vento, ele parou de olhar para Jesus e sentiu a força do vento. Então, essa é a nossa reflexão de hoje, de quando nós paramos de olhar para Jesus e a gente observa a força do vento, né? Outras passagens vão dizer que ele, olhando a força do vento, observando a força do vento, ele teve medo, né? Então, ali, Pedro saiu. Então, o que a gente pode aprender dessa lição é que Pedro, ao sair do âmbito sobrenatural, Pedro estava vivendo ali um sobrenatural com Jesus. Só que aí ele observou a força do vento, porque mesmo vivendo o sobrenatural, as dificuldades aparecem. E aí ele observou aquela dificuldade no momento, né? Não tô aqui julgando a fé de Pedro, nada, a gente tem que se colocar no lugar dele nesse momento e ver o que faz a nossa fé, também o que nos traz medo diante de uma situação. Lembrando que Pedro primeiro perguntou para Jesus se ele podia sair do barco. Posso ir até você? E Jesus falou, vem. Né? Então, a gente pode colocar aqui, você está obedecendo a Jesus? Você pediu alguma coisa e ele permitiu que você fizesse? Ou na sua vida profissional, ou na sua igreja, ou no seu ministério, né? Você já tem a certeza, não, Jesus permitiu que eu fizesse isso. Ele concordou, ele deixou eu fazer esse projeto, eu ia adiante, eu andar sobre as águas com ele. Ele já deu, ok, vem. Então, Pedro não tinha por que temer, né? Por isso que ele levou uma bronquinha ali, né? A gente entende que foi uma bronca. Por que duvidaste, homem de pouca fé? O homem me sai do barco e ainda leva essa de Jesus. Nós também podemos passar por isso às vezes porque somos humanos, não somos melhores do que Pedro. Então, o vento está batendo forte. Será que você não parou de olhar para Jesus? E está aí sentindo, focada na força do vento? E olha o que pode acontecer se você focar na força do vento, na força da dificuldade, né? Tem um salmo que fala que um abismo chama outro abismo, né? Um problema atrai outro problema. E o problema começa onde? Aqui, no coração, na mente. Olha as 5 coisas que podem acontecer com você. Então, primeira coisa, é uma coisa um pouco até óbvia, né? Que é o medo. Pedro teve medo. E é claro que o medo é algo natural. Então, se é algo natural e a gente está ainda vivendo no nosso corpo, no âmbito físico da coisa, no âmbito material, nós estamos sujeitos a isso. Então, a nossa luta, ela é diária contra alguns sentimentos. E eu acredito que o medo, sim, é uma luta diária. Claro que, na dose certa, o medo faz bem. O medo nos
protege? Eu tô usando um exemplo aqui de coisas que podem acontecer, que te levam a afundar. Então, nesse vídeo de hoje é sobre este contexto, tá? De que você resolveu andar sobre as águas, resolveu seguir adiante com um projeto, com um sonho, com um objetivo, né? Seja qual for a área da sua vida, e você crê que Jesus já falou com você, Jesus concordou, permitiu, ele falou, vem, faz. É nesse sentido que eu tô trazendo esse exemplo, tá? Porque o medo, claro que na dose certa, ele vai nos proteger de alguns perigos. E o medo aqui que eu quero trazer é o medo da crítica. Nós temos esse medo natural de sermos criticados, só que é um medo que a gente tem que aprender a lidar com ele, vencer ele, porque se você faz alguma coisa boa, não, você vai ser criticado em algum momento e você não pode deixar que o medo da crítica, o medo do julgamento, o medo do que as pessoas vão falar te afundar. Guardar e deixar isso entrar no seu coração e te entristecer. Falar, quer saber? Eu não vou fazer mais nada. Eu vou largar tudo na igreja, ou no cargo, ou no trabalho, ou nas relações, né? Não deixa esse medo te vencer, esse medo te afundar. Aprenda a lidar com isso, porque críticas, todos nós estamos sujeitos a sofrer. E de repente, até, não digo crítica construtiva, mas uma crítica que vai trazer uma reflexão, nós somos humanos, né? Ou tem gente que critica só para ver a gente mal mesmo, essa é a realidade. E estamos sujeitos a isso, né? Aprenda a lidar, não deixe esse medo te afundar, tá bom? Segundo, dúvidas e questionamentos, né? Sentimento de dúvida. Mas será que Deus falou comigo mesmo? Será que esse é o caminho certo que eu devo seguir? Será que é isso mesmo? Será, sabe, os serás, os questionamentos. Se Deus falou com você, vem. Se Jesus falou com você, não temas. Vai com fé. A fé é a certeza daquilo que não está vendo. Então não espera ver, não, milagre por completo. Faça que nem Moisés, marcha em direção ao seu milagre. Se alimente da palavra de Deus, declare a palavra de Deus para que você tenha sua fé aumentada todos os dias, ok? Não deixa a dúvida, os questionamentos, os serás entrar no seu coração. Outra coisa que atrapalha bastante, pode te afundar, é a ansiedade. Né? O Brasil é um dos países mais ansiosos, não lembro o ranking, mas acho que é o país mais ansioso do mundo, se não um dos mais ansiosos, né? Então, o brasileiro é ansioso, quer as coisas para ontem. Entenda que as coisas acontecem no tempo de Deus. E se você está no sobrenatural, você vai precisar de armas sobrenaturais para poder ir adiante com Jesus, para poder andar sobre as águas, para ter essa experiência com Jesus. Então, a ansiedade, ela precisa ser vencida, né? Reflita, medita na palavra de Deus, descansa a mente, descansa o coração, respirar. Quarta, a procrastinação. Amanhã eu faço, amanhã eu tento, amanhã eu vejo. E às vezes a gente procrastina algo porque estamos cansadas. Então, eu não quero aqui te julgar pela procrastinação. Tem um vídeo aqui que fala sobre como vencer a procrastinação. E dá uma olhada aqui na descrição para você ver, pegar essa dica e aprender. Mas analisar por que essa procrastinação? Por que você está procrastinando? Será que não é por causa do medo, por causa da dúvida, por causa da ansiedade? Então, entenda, examine-se. Da onde vem essa procrastinação? E aí, isso é um momento de autoconhecimento para você se conhecer mais.
Será que não está faltando organização, administração do tempo? Você vai se analisando, se entendendo, e aí você vai aprender a vencer a procrastinação, a viver o hoje, não deixar para depois. Salmo 90 diz assim, tem um verso que diz assim: ajuda-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Então, Deus quer que a gente viva, que a gente aproveite cada momento da nossa vida da melhor maneira possível. E a quinta coisa aqui é o vitimismo. E aí, o vitimismo é uma armadilha muito grande, porque provavelmente todos nós passamos por essa fase vitimista, né? Principalmente a gente que está em processo de transformação da palavra de Deus, em conversão, buscando a Deus cada vez mais. Se você olhar para trás, talvez por conta dos seus traumas, das suas dores, você já esteve nesse papel de vitimista. E hoje, talvez você não esteja mais. Porém, é uma tentação cair na armadilha do vitimismo. Essa narrativa de que, eu sou coitadinha mesmo, eu não posso, eu fui abandonada mesmo, pela mãe, pelo pai, pelo marido, pelo chefe, não sei. Mas é uma armadilha, porque quando tem gente que começa a achar sentido no vitimismo. Está todo mundo contra mim. Estão armando contra mim essa sensação. Fulano não gosta de mim, Cicrano não gosta de mim. Cuidado com isso. Isso pode te levar a afundar, porque isso vai abrir uma brecha no mundo espiritual de sentimentos ruins dentro de você que são quase imperceptíveis, que vai entrando ali, sabe, como se fossem raposinhas, e quando veja tá algo bem, uma cratera na sua alma e você não sabe nem por quê. Eu não tô aqui menosprezando o trauma de ninguém. Há traumas, há dores terríveis, mas se você foi chamada por Jesus, você foi chamada para vencer os traumas, vencer a si mesmo e andar sobre as águas. É sobre isso que eu estou falando. Se Jesus te chamou para andar sobre as águas, né? Então, Cláudia, o que eu faço com essas dores? Entrega para Jesus, entrega no altar. Um salmo que eu gosto muito, né? Eu estou aqui falando de salmos, que tem vários salmos. Você pode pegar um salmo, declarar um salmo. Eu gosto de falar dos salmos aqui no canal. E ler os salmos. Até o Salmo 23 ali, que fala do cuidado de Deus com a ovelha. Você pode se colocar nesse lugar. Eu quero ser cuidada por Deus. E aí Deus vai te curando, vai curando a sua alma, porque estamos nesse processo de... Lembrando, gente, que a libertação desses sentimentos aqui, às vezes são processos, né? Vai ter dias que a gente vai vencer, vai ter dias que talvez você não consiga vencer, mas é importante você não desistir, você saber que é um processo e ter paciência consigo mesmo nesse processo, porque Deus já tem paciência com você. Amém? As misericórdias dele são mais altas que o céu, então ele já tem paciência com você. Então, tenha paciência com você nesse processo, sabe? Não deixe o inimigo mentir para você, não. Blinde-se, blinde a sua mente, blinde o seu coração, blinde os seus sentimentos, sabendo que nem Pedro, que afundou, o que ele falou? Salva-me, né? E logo no 31 fala que foi rápido, Jesus segurou ele pela mão. E aí aqui no 31, e logo Jesus estendendo a mão, ele estende, amém? Ele não retém a mão dele, ele estende a mão dele. Segurou. Segurança. E disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? É um aprendizado, né? Porque agora Pedro sabe, nossa, Jesus falou que eu tenho pouca fé. Então, o que eu preciso? Aumentar a minha fé para não ter mais dúvidas. Então, esse é o que Pedro precisava ali, né? Ele entendeu, provavelmente ele entendeu, né? Se tornou um grande missionário, então ele teve que entender isso, que a fé dele precisava ser aumentada. E olha que ele teve fé, né? E 32, e quando subiram para o barco, acalmou o vento, acalmou.
E o que podemos aprender com isso? Há tempo para Jesus acalmar a tempestade. E a natureza nos ensina que há tempo para todas as coisas. Então, há um tempo para a tempestade, ok, mas na tempestade a gente tem que estar preparado com muita fé e sem duvidar do propósito que Deus tem na nossa vida. Não é fácil, mas é possível e você tem ajuda do Espírito Santo. Então, fica firme. Com fé você vence. Eu não quero que você afunde, né? Aprendendo com o vídeo de hoje. Mas, com fé você vence todas as batalhas, todas as coisas. Amém? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.